Bom dia, a graça e paz a todos os obreiros, todos os irmãos, todos os pastores, amigos. Aqui é o pastor Faustino. Estamos aqui na Faculdade Evangélica Beth Shalom e Polo Metodista em Goianazes. Aqui estamos fazendo aqui divulgação, a introdução de um curso inédito de aconselhamento pastoral, uma perspectiva atual. Você sabia que hoje um grande peso no ministério pastoral, e quero fazer uma exposição breve. Em primeiro lugar, o curso de aconselhamento pastoral tem como público-alvo pastores, obreiros em geral e todos os crentes que têm o desejo de atuarem na área de aconselhamento cristão, aconselhamento pastoral e implantação de clínica pastoral nas igrejas e nas comunidades. Hoje a igreja ainda é sal e luz do mundo, é sal da terra e luz do mundo. E nós precisamos de pastores saudáveis, mentalmente saudáveis, fisicamente bem, espiritualmente equilibrados, psicologicamente curados, para que atendam bem a igreja e atendam bem a comunidade como um todo. E então vou fazer uma exposição o porquê do curso de aconselhamento pastoral nessa perspectiva atual, atendendo às demandas das igrejas e do pastorado. Ser pastor é pesado demais. E muitas vezes, ser pastor é estar presente em tudo e para todos e ser ignorado em seus conflitos existenciais e em seus momentos de solidão. Você sabia ou fazia ideia do peso de quem cuida de sua alma? A realidade que ninguém fala. Nos Estados Unidos, 1.500 pastores deixam o ministério a cada mês. 80% deles dizem que o ministério afeta negativamente a família. 70% não têm amigos íntimos ou mentores. Todo pastor precisa ser pastoreado. A Igreja Evangélica do Brasil para Cristo tem um trabalho inédito que é o pastoreio de pastores. Amanhã teremos em Arujá, na sede do Conselho de Pastores, mais um pastoreio de pastores. E ali todos os pastores se sentem ovelha. O pastor Luiz Bergamin, uma equipe de obreiros, o pastor Humberto Sena, o pastor Carlos Gomes, o pastor e amigo Paulo Lutero, muitos obreiros abalizados na palavra, fazem, na verdade, o melhor trabalho que eu conheço sobre pastoreio de pastores. Mas 70% deles dizem não ter amigos íntimos ou mentores. O que é o mentor? Mentor é alguém que funciona como um consultor, como um mestre. No governo de Saul e de Davi, o profeta Samuel era um mentor, era um consultor, era um mestre, era um profeta, era um orientador. E hoje são poucos pastores que podem encontrar um mestre, um mentor, um instrutor, um conselheiro que possa tratar dos seus conflitos sem acusá-lo. E a igreja moderna passou a ver o pastor como super-homem, super-crente. Perdemos recentemente um dos maiores evangelistas do mundo, o pastor e doutor Jim Swaggart, e em ler a parte da sua vida, teve 2 problemas morais na vida e se reconciliou, e eu vi
nele uma das maiores demonstrações de humanidade, de humildade, quando veio no Conselho de Pastores pedir perdão de público. Mas o alcance desses homens, Billy Graham, e comparando quem ganhou mais alma, Billy Graham ou Jim Swaggart. A reportagem mostrava, Billy Graham ganhou em culto direto, em apelo, 3 milhões de vidas, mas através dos programas televisivos à distância, ele ganhou mais 20 milhões de almas. Dr. Billy Graham ganhou uma média de 23 milhões de almas. Mas o pastor Billy Graham, o Dr. Billy Graham, ou James Fred, eles tinham mentores, tinham equipes. E ninguém é só. Jesus, o mestre dos mestres, o pastor dos pastores, tinha 12 apóstolos, mas tinha 3 conselheiros. Incrível que pareça, Jesus tinha 3 amigos mais próximos, chamados Pedro, Tiago e João. Foi aqueles que ficaram com Jesus no horto do Getsemane, quando ele entrou em agonia, orando pela humanidade, em decidir aceitar ou não o cálice da amargura de se tornar pecador ao se colocar no lugar da lei e ser punido por ela. Pedro, Tiago e João eram os 3 amigos que oravam com ele ao ponto de empaticamente se encherem de angústia e de depressão, ao ponto de dormirem angustiados com a angústia de Jesus. Isso mostra que Jesus humano também teve assistentes. Além de ser abençoado pelo Espírito Santo, ele dependeu de pessoas e ficou triste quando voltou algumas vezes e disse, vocês não conseguiram, não aguentaram ficar comigo nem uma hora? Eles diz, orai e vigiai para não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos e queridas, essa frase, a carne é fraca, não diz respeito a problemas morais apenas, diz respeito ao corpo físico, a mente que também adoece. Tem muita gente moralmente boa, mas com mentalidades adoecidas, buscam o certo no lugar errado, buscam cura em lugares que os tornam mais doentes, buscam respostas em alguém que é menos dota do que elas mesmas. 70% dos pastores americanos não têm mentores ou amigos íntimos, não têm pastores, não são pastoreados. E nunca um pastor vai ser tão autossuficiente que não precise de orientadores, não precise de mentores, não precise de amigos para que possa desabafar, contar uma noite mal dormida, contar uma ansiedade, contar um anseio não realizado, uma frustração para um amigo, é a forma de ser pastoreado. Paulo é tão autêntico, mas tão autêntico, que se a gente for levar ao pé da letra os desabafos das cartas paulinas, quase que nós nos escandalizamos, pois quando ele escreve aos romanos, quando ele escreve a sua angústia maior, a sua dor, e quando ele diz, miserável, desgraçado, paupérrimo, homem que eu sou, ele xinga ele mesmo. Paulo xinga a si mesmo. Se você chamar o irmão de paupérrimo, de desgraçado significa aquele que não tem mais a graça. O que foi afetado por ter perdido a graça. A palavra desse é o prefixo de negação. Desgraçado, eu não tenho mais a graça que eu deveria ter. E o que é que Paulo alega ali? O que Paulo alega nesse texto? Ele fala, o bem que eu quero fazer, não o faço, não o consigo. E o mal que eu não quero, é normal praticar. A aula de hoje, depois dessa introdução, vai versar sobre ética cristã e intolerância. Queridos, vamos todos hoje nos colocar na balança da ética divina e vamos ver como é que nós encontramos no presente momento. Ainda 50% dos pastores
entrevistados nos Estados Unidos fariam outra coisa, se pudessem. Muita gente veio para o seminário jovem e fez treinamento, foi para o campo missionário, foi pastor auxiliar, presbítero, evangelista, tornou pastor. A maioria dos pastores brasileiros não são pastores de tempo integral, recebe uma pequena ajuda de custo, só pequena ajuda de custo, tem baixo salário nas empresas, uma vida sufocante, enfrenta um grande trânsito na cidade, a dificuldade de aconselhar e lidar com as pessoas, porque temos uma igreja no limite, na extensão do tempo, no uso do tempo, porque na semana muita gente estuda ou trabalha até tarde. Quem sai da Zona Sul, da Zona Norte, do ABC às 18 horas, vai chegar em Guaianazes, vai chegar em Itaquera que horas? 8h30, 9 horas da noite, e não vão à igreja. Quem estuda, faz a faculdade na Zona Sul, vai no centro e sai de lá 11 horas da noite, vai chegar em casa a que horas? Meia-noite, 1h. Essas pessoas não congregam. Então, a igreja atual é uma igreja atípica. E nós, pastores, ainda não nos habituamos a entender que o irmão não congrega à noite, não porque ele não queira, porque ele não pode congregar à noite. Muitos irmãos não vão à escola dominical de manhã, não porque não queira, porque não podem. Muita gente trabalha aos sábados, especialmente no comércio. Domingo é um dia de limpar a casa, é um dia de lavar roupa, é um dia de arrumar roupa de crianças, passar o guarda-roupa do marido, é um dia de ficar em casa, ir ao supermercado, fazer feira. E dentro desse desafio agora, eu já vou lançar aqui uma ideia, como fazer com a escola bíblica dominical, que não é frequentada como desejamos. Nós precisávamos repensar a escola bíblica dominical, colocá-la no fim da tarde, 1h30 antes do culto da noite. Se o culto vai ser 18 horas, coloca a escola bíblica dominical às 16 horas ou às 4 da tarde. Depois que terminar a escola bíblica, dá um café para os irmãos sem cobrar, um lanchinho para os irmãos, de graça mesmo. Tira do dízimo, faz o lanche para os irmãos. E aí eles vão para o culto alegres. Vão para o culto alegres. Aí eles vão para a igreja, gastam só uma condução, né? E se projeta para usar bem o dia. Vão para a escola bíblica, escola com as crianças, com os jovens adolescentes, depois vão assistir o culto. Isso faz com que a gente possa remir o tempo. Remir o tempo é usar o tempo com inteligência. Nós temos que dar um choque de gestão na igreja atual. Isso diz respeito à administração eclesiástica e é uma coisa que vai aliviar os irmãos. Os irmãos vão servir mais com alegria e vai ser menos carga para o pastor. Quantos pastores tiram domingo para ficar com a família? Normalmente está convencionado que o dia de folga dos pastores, o domingo dos pastores é segunda-feira. Mas segunda-feira a esposa vai dar aula porque ela é professora. O filho vai trabalhar porque ele trabalha. O menino outro vai para a escola porque ele é estudante. E o pastor fica em casa sozinho com a sua agenda e vai brigar de novo com as coisas mais resolvidas. E em síntese, o pastor não tem descanso e não tem vida familiar. Não está bem assim? Ele não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o filho, não tem tempo para o pai, não tem tempo para os irmãos de sangue. E não é bom que o pastor tenha um ministério alienante, separado, porque ninguém pode ser feliz se ele não estiver bem em termos de família. A esposa precisa ser suporte para o marido no ministério pastoral. Se a esposa é obreira, missionária, pastora, o marido precisa ser suporte para ela. Filho também. E quando a Bíblia fala levar as cargas uns nos outros em amor, a minha carga pode ser uma dívida, a minha carga pode ser uma preocupação, a minha carga
pode ser que eu estou lidando com um irmão que está em estado terminal, e se eu desabafo com um amigo, com a esposa, com o irmão, eu me sinto mais aliviado. Pastores, às vezes, se sentem super homens, né? E não conseguem dividir as suas cargas, não conseguem pedir oração, mas Paulo sempre pede oração. A carta aos Efésios me encanta, porque quando ele fala das armaduras espirituais, ele fala para depois de tudo ficar firme, velando nisso e orando em todo o tempo, orando também por mim. Olha que lindo, orando por todos os homens, orando também por mim. Paulo é um homem dependente da oração dos fiéis. Pastor, pastora, obreiro, não tenha vergonha de pedir oração por sua saúde mental. Chega um momento na vida, depois de uma certa idade, que a gente perde neurônios. Quem não tem uma mente ativa, uma vida ativa, pode ter lá memória. Procure um médico, um neuro, e veja que você é carente de alguma vitamina. Cuide do corpo, cuide da saúde mental, cuide da saúde psicológica, para que você tenha uma boa saúde espiritual e sirva bem a igreja do Senhor Jesus. Aprendam a delegar. O pastor não tem que dirigir o culto, o pastor não tem que fazer parte do louvor, o pastor não tem que tocar, o pastor tem que pregar. Vamos delegar. Tem tanta gente com talento na igreja, que cantam bem, que dirigem bem, são avivados, fazem uma boa, são bons introdutores do culto devocional. E o pastor ouve, enquanto o pastor ouve os hinos congregacionais, ele é pastoreado, ele é edificado. E se ele vai pregar, ele vai ter inspiração, vai ter tempo para refletir, para trazer uma palavra boa para a igreja. Não se sintam dono de tudo. Às vezes, o pastor tem um peso invisível do pastorado que nem mesmo ele percebe. Com o tempo, ele se torna áspero com as pessoas. A estafa acontece no dia a dia, mas tem gatilho no qual ela se manifesta. O trânsito, às vezes, é um gatilho, a pessoa começa a ficar irritado, bravo, não é? O tempo, muita chuva, muito frio, muito sol. Hoje está sendo o melhor dia dessa semana, e quando eu vi o sol de manhã, falei para a Sandra, o sol melhora o nosso humor. E é verdade, a luz melhora o nosso humor. Londres é chamada a cidade cinzenta, e é um dos povos mais mal-humorados do mundo, os londrinos, na Inglaterra, porque lá tem pouco sol. O Brasil é um país efusivo, de um povo alegre, mesmo infeliz, porque 93% dos brasileiros sofrem algum tipo de ansiedade, povo com doença de alma. Entretanto, o brasileiro é efusivo porque tem muito sol no nosso país. Então a luz natural melhora o nosso humor. E hoje eu vi a beleza do sol. Em termos espirituais, a presença do Espírito melhora o humor da alma. Salomão fala que um coração alegre formoseia o rosto. Quando a pessoa está bem de alma, está bem de humor, ela fica mais alegre, mais afável, mais bonita, mais inspirada. O peso invisível do pastorado. O pastor não é só um pregador, não é só um profeta, não é só um transmissor de mensagem. Ele é um ser humano que foi chamado por Deus para ensinar um rebanho, para ministrar a palavra. Ele é conselheiro emocional. Como eu vou orientar o povo, pastorear o povo emocionalmente, em termos de humor, se eu não sei as competências da inteligência emocional? Eu estou emocionalmente doente. Tem um livro lindo que eu estou usando nesse curso, chamado A Terapia do Perdão, um livro escrito pelo nosso amigo e irmão Dr. Luiz Carlos Sobrinho. E nesse livro ele mostra instâncias quando as pessoas perdoam e são libertas de fardos do passado que os aprisionava ao humor doentio, ao humor perturbador, que não permitia que eles vivessem de verdade a alegria da salvação. Eles não tinham o prazer de ver a diferença em um dia ensolarado para um dia nublado, como estão vivendo agora.
O pastor, o conselheiro, o terapeuta, o professor, o presbítero, também é um mediador de conflitos. Mediador de conflitos. Ele precisa saber trabalhar com CNV, comunicação não violenta. Ele é um apaziguador, um pacificador. E quando Jesus fala que sereis meus embaixadores, minhas testemunhas, a palavra testemunhas ali contém a ideia de comissionado de paz. Embaixador é o comissionado de paz que representa a embaixada de um país em outro país. Então, o crente, o pastor, o conselheiro, a pastora, a missionária, o conselheiro cristão, o conselheiro pastoral, ele é um mediador, mediador da paz entre Deus e a humanidade. É uma área fantástica. Mas o pastor não pode deixar de ser humano. A primeira coisa que o Espírito Santo faz no cristão, no obreiro, na obreira, é torná-lo humano, gentil, piedoso, misericordioso, compassivo. Isso é o indício da transformação. E depois é que ele vai ser cheio do Espírito Santo, receber dons espirituais para fazer bom uso como profeta, como representante de Deus, em termos de pastoreio do rebanho. Pastor, conselheiro, conselheira, também é um mentor espiritual. Tem que ter conhecimento bíblico. Aqui eu apresento o livro A Teologia do Espírito Santo. Vamos ter uma disciplina chamada Espiritualidade. E o pastor precisa conhecer os dons espirituais, precisa conhecer os dons ministeriais, precisa ter intimidade com o Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo para poder orientar os irmãos. Tive uma experiência estranha no domingo passado, orando por dois irmãos, os dois em lutas, todos em conflito, e um deles, Deus, e esse irmão? Ele falou, você não pode ajudá-lo, eu estou cuidando dele, porque a luta dele é para que ele cresça em minha presença. Olha que impressionante. Eu tanto querendo falar para os irmãos, mas não é hora de falar. A hora de falar é hora de deixar de falar. Outro irmão quer por busca de Deus, e outro irmão, Deus, o que é isso? Ele precisa se acalmar, esperar o meu tempo, porque ele já tem o que ele precisa para fazer minha obra. Eu sei, nem sempre a gente tem essa sensibilidade espiritual. O Espírito Santo conhece os meus limites, os teus limites. E quando eu percebo que preciso de ajuda, eu tenho que ter confiança em irmãos, em amigos, que pode ser de conselheiro, pode ser de mentores, pode ser mediadores de conflitos. Já fui mediador de conflito e já tive os meus conflitos mediados por alguns irmãos e por alguns amigos. Quando Paulo fala para a gente buscar os dons espirituais, existe um dom que quase ninguém busca, que é o dom de discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito. E muitas vezes tem alguns exageros que crentes cometem por estar emocionado, no estado de histeria, e a gente fala é demônio, não sei o que, não é demônio, é uma carga excessiva de emoção, e as pessoas cometem alguns atinos e atribuem isso ao Espírito Santo, e os outros dizem que é demônio, não é nem demônio nem Espírito Santo, é uma carga emocional excessiva. Como fazer? A gente tem que ter conselheiros emocionais para dar a esses irmãos e essas irmãs todo pula-pula, todo cai-cai, e não é nem de Deus nem do diabo, é um descontrole, é uma embriaguez emocional. Em nome de quê? Em nome de querer ir além da razão. Fé cristã é fé realista, é pés no chão. Quando Paulo fala miserável homem que sou, quem me salvará do corpo desta morte, é fé, pé no chão. É o Paulo homem pedindo socorro, é o Paulo homem chorando, gritando.
Paulo é o maior filósofo do seu tempo, ele está inserido entre aqueles que construíram a cultura universal, como filósofo, como estruturador do cristianismo, pensador, como escritor, como teólogo. Mas Paulo é homem. Paulo chora, Paulo grita, Paulo pede ajuda. Ele pede socorro a Timóteo, que leve João Marco, a quem tinha rejeitado, que leve capa, também sente frio, que leve livro, ele continua lendo. A igreja de Colossenses e Filipenses contribuiu com Paulo em termos de ajuda financeira, ele agradece a esses irmãos, mas ele recusava o dinheiro, a ajuda da igreja de Corinto, que era uma igreja avarenta, igreja arrogante. Pastor, conselheiro espiritual, missionária, pastora, é mãe, é filha, é mulher, é humana, que adoece, que entristece, que sente dor, precisa ser entendida, compreendida, amada e apoiada. O conselheiro cristão também é um líder comunitário. Na escola, ele é chamado para orar. Na sociedade de amigos de bairro, ele é chamado para orar. Enfim, conselheiro cristão é pai, marido, amigo, ele é filho, ele tem irmão, ele é um cidadão. E ainda precisa ser exemplo, precisa ser referência, equilibrado e disposto 24 horas por dia. Estão entendendo o porquê desse custo? O curso espiritual, eles, conselheiros, velam por vossas almas como quem deve prestar conta delas diante de Deus. Hebreus 13:17. Pastores brigam, pastores lutam, pastores sofrem pelas almas dos irmãos, pela vida dos irmãos, sejam poucos, sejam muitos. Não tem pastor que não sofra, não tenha problema. Se não dentro da família, sempre tem uma ovelha doente, sempre terá uma ovelha triste, uma ovelha que precisa de conselho, de interação, de ajuda, de orientação. O peso não é só humano, o peso é eterno, a vida toda. Carregam o peso do céu e da terra, porque eles se preocupam com a salvação eterna dessas almas e com a vida delas aqui. Alguém que sofreu um enchente, alguém que sofreu um acidente, alguém que ficou desempregado, alguém que descobriu um diagnóstico de câncer, luta contra demônios, estruturas espirituais, crises culturais e emocionais. O tempo todo é assim. Tenho desfrutado a experiência de fazer Deus e eu, uma forma de terapia espiritual. E algumas vezes nessa semana, bem cedo, 2 da manhã, comecei a ver os limites da mente humana e ver as bem-aventuras divinas, os dons inefáveis de Deus ao nosso favor. E comecei a fazer poesias sobre a beleza da vida. E o encanto da vida é que ela surge aqui, se projeta para os céus. A vida nasce na temporalidade, se projeta para a eternidade, se projeta na limitação, se projeta para o ilimitado. É como um pequeno rio, pequena fonte que começa a fluir e flui sempre em direção ao oceano. Pastores também levam todo, o tempo todo, o peso das emoções, 24 horas por dia, toda semana, todo mês, todo ano e a vida inteira. Mesmo assim, ou assim sendo, eu, pastor Faustino, hoje sou pastor de pastores, nunca desejei ser pastor, nunca pedi para ser, nunca pediria.
fui pastor porque faria alguma coisa que os meus líderes disseram que era para pastor, mas não me arrependi de ter aceito e não deixaria de ser pastor nunca, porque você não tem felicidade maior do que sentar ao lado de uma alma doente e com meia hora de fala, você vê essa alma sorrir e aquela que queria se matar diz: agora eu quero viver. Tive a felicidade de participar de uma palestra sobre terapia, sobre psiquiatria na Universidade Paulista de Medicina, Faculdade Paulista de Medicina. Tínhamos ali um médico americano, um judeu americano, é um dos maiores psiquiatras do mundo, e quando terminou a fala, rabino mesmo, aquele homem era abençoado, parece que ele não andava, parece que ele flutuava. Quando terminou a palestra, ele disse: a felicidade se resume nisso, de você poder ficar ao lado de um moribundo sofredor e você poder amenizar o sofrimento e a angústia dele. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todo o bem que eu desejo para mim, eu preciso desejá-lo para o meu próximo. Todo o bem que eu busco para mim. E o doutor Abraão, alguma coisa, não lembro do nome dele, ali o doutor Laranjeira, Abraão Luiz, que tantos aí, a nata da medicina brasileira, assistindo aquela palestra, eu era um dos convidados e vi um homem tão simples que sabia tanto, mas resumiu. Ele falou que em uma das suas terapias encontrou uma moça bonita, 17 anos, cheia de tatuagem, tentou o suicídio várias vezes, tinha um medalhão bonito de ouro aqui e ela não queria falar com ele e ela foi bem difícil de fazer, propiciar a comunicação, e disse que medalhão bonito, ela disse: é da minha bisavó, herança de família, posso vê-lo? E ela falou: pode. Quando ela pegou o medalhão, ele pegou o canivete e ameaçou riscar o medalhão, e ela se compadeceu: não, doutor, por favor, amor de Deus, é um bem maior, apresentando sentimento. Aí ele começou a terapia, falou: moça, jovem, esse medalhão é um bem de família, uma preciosidade. Você se incomodou quando eu ameacei riscar o canivete, mesmo assim você mutila o seu corpo tanto, você é um menino tão jovem, presente de Deus, futuro brilhante, e começou a fazer a terapia a partir dessa ideia. Então, em psicanálise, em questão de pastoral, não tem uma receita pronta, não é? Você vai ter que avaliar o seu paciente, precisa se munir de saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e tolerância. Porque não tem duas receitas diferentes. Duas receitas não servem nem mesmo para o mesmo paciente. O paciente de hoje, amanhã ele precisará de uma outra receita. Nós precisamos estar bem. E é nesse curso que a gente propõe dar subsídios, dar estrutura, estágio e permitir que os pastores conselheiros, os irmãos conselheiros, as irmãs conselheiras, temos irmãs muito abençoadas nas igrejas que são instrumentos de Deus para apoiar os doentes, apoiar os mais fracos, visitar os enfermos nos seus momentos de doença, de enfermidades. E quando você visita uma irmã enferma que passou pela cirurgia, ele pode estar 100% bem, mas a sua presença vai trazer renovação, ela vai se sentir amada, vai se sentir valorizada. Isso é muito positivo para essa irmã, para este irmão. E essa é uma visita. Quando ninguém vê, choram sozinhos, lidam com ingratidão e críticas, tentam sorrir enquanto estão esgotados, pregam sobre vitória enquanto lutam para sobreviver. Citei no domingo, foi assim o término do sofrimento de Jó. E a gente pergunta, nenhum de nós deixa de questionar. E fala: não questiona, como não? Deus sabe nossos limites. Abraão questionou a Deus sobre Deus destruirás a cidade por isso. E hoje
Deus falou, enquanto tiver 5 justos na cidade, eu não a destruirei. Deus quer que nós conversemos com Ele. Eu não entendo. Jó questionou a Deus. O questionamento de Jó era meio crítico. E questionar a Deus para querer aprender, para querer entender, meu Deus, eu não entendo. Não entendo, somos limitados mesmo. A resposta de Deus para os nossos conflitos passa pelo sino de Jesus. Mas nem sempre eu tenho paciência, eu tenho instrução para me voltar para o ensinamento de Jesus. Pastores, obreiros, choram sozinhos, lidam com ingratidão e críticas. É normal você falar, se eu fosse o pastor Efraim, eu faria diferente. E faria porque se você se chama Pedro e ele é Efraim, você faria como Pedro, não faria como Efraim. Se eu fosse o pastor Rafael, faria diferente. Você faria diferente porque você não é Rafael. Mas se você fosse Rafael, faria exatamente como Rafael, porque Rafael faz como Rafael. Pedro faz como Pedro, João faz como João. E às vezes, eu vejo uma coisa pode ser feita diferente, em vez de sugerir para o irmão, para a irmã, que faça diferente, eu critico, porque não faz da forma certa, ao meu ver. Por que você faz assim? Ele vai explicar porque faz assim. Se fizer assim melhor, se você mostrar uma forma de fazer melhor, é instrução. E se você falar as costas, passa a ser crítica. Pregam sobre vitória enquanto lutam para sobreviver. Pastorear é viver entre ser forte no púlpito e muitas vezes fraco na vida, no dia a dia. Fraco diante das contas que não param de chegar. Fraco diante dos ossos que não param de doer. Fracos quando tem que gritar. Miserável homem que sou. Todo homem e mulher estressados, que estão estafados, eles não têm equilíbrio emocional para darem uma resposta. Eles não falam pelo que são, eles falam pelo que estão fisicamente, mentalmente estafados, pode falar uma verdade com uma forma ofensiva, de forma ofensiva. Paulo é o exemplo quando ele fala, quando ele diz, tratai os jovens com deferência e respeito, os anciãos com paciência. Ele dá uma aula de terapia pastoral para Timóteo. E eu ensino esta aula, ministro esta aula, o pessoal fala que bom, o Faustino fala tão bem, tal, mas até que ponto eu aplico isso para mim mesmo? Precisamos fazer uso do remédio da palavra que cura os outros para curar nós mesmos. Dados que machucam. 42% dos pastores dizem que já não se sentem mais qualificados para liderar. É uma apatia ministerial, é uma estafa ministerial. Mas é um problema demais. O irmão que me ajudava, etc. E vi isso em grandes igrejas, numa aula de terapia pastoral. Eu vi um pastor, uma grande igreja, quando viu o vice dele pedindo perdão, ele ficou muito frustrado, me abraçou triste. Olha aí, eu estou perdido. Eu falei, não, quem confessa pecado alcança perdão. E não era um pecado moral, era um pecado de amargura, rancor de não perdoar. Não, o senhor não está triste, a sua igreja não é para a igreja. Como assim? Esse irmão era psicólogo. Olha, minha igreja, como que está, pastor? Não, a sua igreja está melhorando, porque os irmãos, numa palestra simples, quando eu falava de Tiago 5, confessar uns aos outros, eu anotei numa manhã de domingo frio como hoje, em Campo Grande, 62 tipos de pecados confessados. De mentira, de cobiça, de avareza, de vaidade, de criticar. E um dos irmãos, o vice-presidente da igreja, confessou um pecado. Eu tenho um rancor, dificuldade de perdoar. Meus irmãos, e eu não pedi que ninguém confessasse, foi tudo espontâneo. Eu anotei 62 tipos de pecados. Travava aquela igreja.
E o pastor que lidera, ele ora em jejum, vai para o monte, vai para o vale, faz campanha, lê, faz sermão, e a coisa não muda. Ele se sente apático, incapaz de liderar, pede para ser mudado de igreja, ele pensa em mudar de ministério, não é? De não pregar mais, fica emburrado consigo mesmo. Moisés ficou assim, quando Deus o chamou, mas eu não sou capaz, meu Deus, nem hoje, nem ontem, nem dia que tu tem que falar comigo, manda qualquer outro, Arão, quem que tu quer, eu não sei falar, não é verdade? E às vezes você já fala, aí você fica emburrado, não quero falar, não sei falar, não quero falar. 80% dos pastores dizem que o ministério afetou negativamente seus filhos. Conheço muitos irmãos que disseram que o ministério afetou seus filhos. E não posso pastorear a igreja sem deixar de pastorear a minha casa. Não posso aconselhar outros jovens sem aconselhar os meus filhos. Eu tenho uma certa felicidade como pastor e pai, porque eu tenho só 77 aninhos e tenho formação em psicopedagogia, educação, uma faculdade chamada Educação Especial, e faz 3 anos que eu deixei de dar aula, mas consigo fazer terapia com jovens e adolescentes, e a gente tem uma boa empatia, e consigo falar com pessoas da minha idade, mais idosas do que eu, consigo ter empatia com meus filhos, a gente fala sobre coisas profundas, coisas simples da vida. Nesse sentido, eu acho que há equilíbrio na família, há equilíbrio na igreja e há equilíbrio social. Quem é mais jovem tem força, não experiência. Quem é mais velho tem menos força, sabedoria e experiência. Misturando os dois, dá o quê? O equilíbrio. Não é verdade? A igreja, a família precisa ter equilíbrio. Nem de mais e nem de menos. Pastores, irmãos, tem que ter vida social, vai ao shopping, vai à sorveteria, vai à feira comer um pastel, vai à praça, tem que ter vida social? Tem. E tivemos uma igreja quadrada, quando tiraram dos jovens tudo que era social. Jovem não tinha direito de empinar um pipa, não tinha direito de empinar bola, de jogar bola, de bolinha de gude, de ver um filme, de nada. E aqueles que proibiram tudo, hoje pode tudo, e aqueles que foram proibidos de tudo, hoje estão doentes, espiritualmente ainda doentes. Como fazer isso? A igreja, pastores, precisamos ter equilíbrio. Saber o que é lícito, o que é permitido, o que é lícito e o que não, o que pode, mas não é lícito. A CEPAL é uma importante obra brasileira aqui, é uma associação cristã, mostra que a cada 10 pastores, 5 enfrentam burnout, que é um transtorno do ministério, e não diz que a guerra é fictícia. Pastores batalham em 7 frentes, por isso temos que ter estrutura emocional, estrutura familiar. Quando a família vai bem, né, você sente cuidado pelos filhos, sente amado pela esposa, a esposa se sente obreira, se sente amada pelo esposo, valorizado, honrado, a pessoa se sente bem em casa, a igreja é a extensão da família. A pessoa bem na igreja, a família é a extensão da igreja. Às vezes eu estou na igreja, sinto saudade da família. Às vezes estou em casa, sinto saudade da igreja. É bom demais, não é verdade? Dá vontade de ter a família abençoada, dá vontade de ser crente inteligente. Então vejam bem, pastores, obreiros em geral, batalham em 7 frentes, e a guerra é real, espiritual, o tempo todo. Guerra invisível e constante. Paulo fala em Efésios 6, né? Guerra emocional, ansiedade, solidão, esgotamento, depressão, desafios, notícias tristes, enchentes, acidentes, e o pastor é o primeiro para-choque para receber todas essas notícias o tempo todo. O filho nasceu,
O pastor vai visitar no hospital, filho se acidentou, o pastor vai visitar no hospital, tem funeral, o pastor vai fazer o ato fúnebre. E pastor precisa entender que muito dá também precisa receber. Vamos humildemente entender que todos nós, pastores, precisamos também sermos pastoreados. Guerra na família, filhos carentes, casamento fragilizado, esposa enferma, que precisa de cuidado, de apoio, a estafa do dia a dia na casa, não pode contratar colaboradores, e o pastor também é gente quando cozinha, quando vai lá, lava louça, e pastor nunca deixe de contribuir com os bens-estar em casa, pois quando você contribui com os trabalhos da casa, você ajuda a harmonia da família a se estruturar para que a sua esposa tenha alegria de ter alguém que se preocupa com ela. Guerra financeira, salários baixos, sem seguro de vida, sem plano de saúde, a aposentadoria suficiente, carro que quebra, casa que precisa de manutenção, roupas desgastadas, gastos com as crianças, escolas, pastor precisa se atualizar, todo pastor não pode parar de estudar, tem que se atualizar, uma revista, um seminário, um curso novo, porque quem muito dá precisa receber. Então o pastor que não se atualiza, ele vai se atrofiar intelectualmente falando, então ele precisa atualizar. Na esfera social, críticas, julgamentos, pressões externas, etc. Hoje já temos aí a deixa que pastor é sinônimo de ladrão, pastor é sinônimo de carrão, pastor é sinônimo de explorar o povo. Então pastores sérios já tem esse estigma, né? Pastores sérios que vivem com o povo e para o povo, não são exploradores, não são reis, eles são também julgados como os demais que vivem como exploradores e até enganadores do povo. Batalha cultural, oposição à fé e à liderança espiritual. O tempo todo tem oposições na área da ciência, na área da psicologia, da filosofia, das ideologias, embates o tempo todo. E o pastor precisa o tempo todo estar nessa linha de frente. Pessoal, a área pessoal, autocobrança, medo, segurança. Pastor, tem medo? Alguém se acidentou, ele tem medo que a pessoa faleça. Ele sai de casa e tem um trânsito, ele tem medo de chegar atrasado. Isso me afeta demais, não é? Tem irmão na área de risco, irmão que mora em área de risco. Temos irmãos que moram em Peruíbe e de repente a gente liga e está tudo bem, a gente chegou aí e graças a Deus hoje temos aí as redes sociais, Facebook, e que os irmãos facilmente já dão notícias, chegaram bem, estão bem. Isso traz uma certa segurança para o pastor. Cuide bem de que quem cuida. É um tempo para a igreja, os pastores precisam ser humildes, se deixarem cuidar da igreja. E às vezes a gente tem orgulho pessoal de não querer, entender que podemos ser ajudados, e Deus nos leva às vezes à necessidade de receber para que aprendamos que nós precisamos sermos cuidados por quem cuidamos. Para que cuidar de quem cuida. Pai cuida do filho o tempo todo, chega um momento que o filho cuida do pai e da mãe, não é? O José, eu cuidei do José, várias vezes José se assentava, eu consegui muitas vezes segurar o José, e a Sandra cuidando do José, e hoje quando a Sandra vai para algum lugar, eu peço que o José vá com a Sandra para ele cuidar da Sandra, e cuida bem, graças a Deus. Mamãe, isso não. Então é assim, a vida é assim, aquele que cuida também precisa ser cuidado.
O pastor, mesmo que tenha boa idade física, boa condição física, tenha boa idade ainda, etc, mas ele precisa saber que a igreja se preocupa com ele. É um bem salutar pessoal. Ele se sente de alguém e tem alguém como o seu, que essa é a teologia de Jesus, né? É ser a ideia de ser e pertencer. O pastor não é um super-homem, não é um super-crente. O púlpito não imuniza ninguém contra a dor, contra a ansiedade, nem contra a morte. Quantos pastores, irmãos, morreram recentemente no púlpito? No púlpito. Não estava em pecado, não. Morreu no púlpito. Temos uma pregação, amei, e no Espírito ele foi para o céu. Não voltou para casa. Recomendação para terminar. Escritor de Hebreus 13:17, obedecer a vossos líderes, pois eles velam por vossas almas como quem tem que prestar conta dela diante de Deus. Não é uma obediência cega que você tem que obedecer ao pastor mesmo quando ele erre. Não quer dizer isso. A ideia aqui é que os pastores precisam ser tratados como seres humanos, não como seres celestiais, porque somos humanos. E passamos também angústias, tribulações e dores. Feita essa introdução, quero mostrar a grade desse nosso curso. Ele se destina a todos os obreiros e obreiras, todas as igrejas evangélicas, todos os crentes das igrejas que queiram atuar como conselheiros, se muitos já o fazem, mas ele vai nos dar um abalizamento acadêmico para que sejamos bons clínicos como conselheiros cristãos e temos uma ideia de implantar clínica pastoral nas igrejas interessadas, de que pastores abram a agenda para que irmãos treinados aconselhem os irmãos novos convertidos, os irmãos enlutados, os irmãos em flagelos na semana. Cada um dá o tempo disponível, até pelo Zap, e vamos fazer uma obra muito grande para curar, melhorar a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde emocional e a saúde psicológica da igreja, do rebanho do Senhor. Então, a nossa grade, vou postar depois para os alunos matriculados, a nossa grade é a seguinte: ela tem psicoterapia de grupo em contexto de crise, porque nós vamos atender família, atender igreja, atender a comunidade. E tem um dado interessante: quando você faz uma palestra para um grupo de pessoas que estão com conflitos existenciais, a pesquisa mostra que 80% dos conflitos são curáveis e sobra 20% para um trabalho de clínico, de consultório. Psicologia geral, vamos aprender o que a gente é ao longo da vida. Inteligência emocional, essa dosagem de conhecimento para tratar a cura da doença dos outros. Clínica pastoral 1 e 2. Clínica pastoral é como cuidar de pessoas psicologicamente doentes. Terapia familiar, que uma boa dosagem de conhecimento, de informações na área da família. Tratar da estrutura psicológica, da estrutura anatômica, emocional da mulher e do homem. Sexualidade e valores humanos. Aqui vamos falar sobre toda a tônica, a base científica da sexualidade, o que trata de gênero masculino e feminino, e valores humanos. Ética cristã e ética geral, que é a disciplina em curso. Teologia pastoral, baseada em 1 e 2 Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Saúde mental, entra uma base aqui da psiquiatria, psicologia do desenvolvimento, o que a gente é do início ao final da vida. As doenças da alma, que vai tratar de forma profunda ansiedade, estresse, depressão, angústia, solidão, síndrome do pânico, etc. Uma disciplina bem prática, cuidando de quem cuida, né? Vamos mostrar como que você pode demonstrar carinho pelo seu pastor, pelos seus pastores, pelos seus obreiros,
e a igreja brasileira é muito piedosa. Quando a gente vai para a Bahia, você vai para Minas, vai para Pernambuco, os irmãos disputam na casa que você vai almoçar. Você vai no Nordeste, em cada casa quer dar uma comida, em Minas cada um quer dar café com queijo, é um povo abençoadíssimo. Mas você encontra muitos irmãos no Brasil, fala, pastor, não vou te dar café porque tem açúcar e não tenho pó. Eles não têm para dar, precisam receber. E o pastor se condói com isso. Vamos ter uma disciplina importantíssima, que ela faz parte também da grade de capelania, que é terapia para enlutados, as cartas paulinas, né? Temos que, o pastor tem que entender muito sobre a doutrina da salvação, que ele os conflitos também, os conflitos de hoje afetam muito a parte espiritual, dúvidas sobre a vinda de Jesus, sobre a eternidade, batismo e ressurreição. Então, todo conselheiro tem que ter um bom fundamento em termos de doutrina da salvação. Romanos, quando a gente fala de conflitos, muitos crentes vivem do passado pelo que fizeram, e tem gente falando assim, mas e maldição hereditária, a macumba vai me pegar, e meu pai fumou a vida inteira, isso vai me afetar. E aí tem que ter o que a gente era no passado e o que a gente é hoje, né? Tem que ter um fundamento bíblico no fundo. Por fim, cartas joaninas e o Evangelho de João, porque nós vamos aprender sobre o Verbo Eterno, sobre cristologia profunda, e por fim, vamos ter uma teologia geral chamada o Ser de Deus. São as disciplinas da grade, eventualmente acrescentaremos qualquer uma outra, mas nós teremos, acima de tudo, estágio, né? Teremos estágio, o estágio funciona assim: a igreja que quer implantar o curso de terapia pastoral, ou o estágio, todos os alunos deles ou nossos irão para uma palestra, e um professor ou um terapeuta, um pastor vai dar uma palestra breve sobre terapia pastoral, e dividiremos a turma em pequenos grupos, e um aluno vai ser o terapeuta, estagiário, e o grupo ou algumas pessoas serão os pacientes na prática. E toda certeza, sempre há a certeza de que nossos estágios sempre começam com um ensaio e termina com uma terapia de verdade. Queridos e queridas, então aqui tem a justificativa do curso de aconselhamento pastoral, e todas as igrejas amigas que querem implantar, teremos aí à disposição. Esse curso terá, o curso vai ser de extensão universitária, é livre como extensão universitária, e não tem conhecimento do MEC, mas vai ter o selo do MEC com extensão universitária, e é livre para todas as igrejas que desejam estudar. Shalom, até a próxima aula. Fiquem com Deus.